Olá, galera! Vamos lá. Boa noite pra vocês. Eu espero que vocês estejam bem, né? E assim, a moléstia infecto-contagiosa, ela continua, né? De matéria, estamos aí. E eu queria ver um pouquinho com vocês hoje, ao invés de eu colocar matéria, eu queria um feedback para ver o quanto vocês estão se aproveitando da matéria, o quanto vocês têm de dificuldade, o quanto tá de aprendizagem, né? Eu vou rever alguns conteúdos com vocês e daí eu quero esse retorno, né? A mesma coisa que eu tô dando pra vocês, eu gostaria de retorno pra vocês, né? Então assim, vou começar o primeiro item que a gente falou. Bom, sobre as doenças transmissíveis, né? Através da história. Então assim, eu falei da peste, falei que era a peste bubônica e não sei o que através da história. Tinha, né, como que foi essas doenças, quem que sinalizava as doenças, aonde que a gente marcava essas doenças, tinha notificações, eles tinham índice, estatística que mostravam pra gente, como que era feito isso, né? Então assim, através dessa história extremamente lenta, nosso mundão afora, né? Não só do Brasil, mas no geral, no globo, tá? Então, como que foi as doenças através da história? Eu gostaria que vocês relessem. Sabe quando eu faço aquele monte de palavra? Tipo assim, a gente aprendeu sobre a doença através da história no Brasil. E daí a gente lança 10 palavras juntas e faz aqueles resuminho, sabe? Diário. Eu gostaria que vocês fizessem isso. Então, o que a gente vê como através da história? O que fica pra gente? Desde quando consegue ver quem eram os influentes da escola, né? Da história, né? Era a religião, não era a religião. Então, assim, como que funciona isso, né? Através desse nosso momento e tudo mais, né? Outra coisa muito importante de eu ressaltar com vocês as doenças no Brasil. Por quê? Porque a gente está vendo uma história que daqui a pouco, aqui 20 anos, 10 anos, os nossos filhos, né, os nossos netos, vão estar falando sobre o Covid-19. Por quê? Porque começou o vírus lá na China, mas ele veio para o Brasil, então assim, já trouxe uma história do Brasil, só que não era o mesmo vírus que estava lá na China, ele é mutativo, né? Ele já está de uma forma diferente no Brasil, pH, temperatura do país e tudo mais, então fica diferente, né? Então isso também vai passar da história do Brasil com a gente, né? Então como que fica essa situação, como que a gente historiariza isso? Isso está índice, isso não está está subnotificado, não está notificado corretamente. Então, essas questões, né? Como que é do Brasil ainda? Quais as doenças que você elencaram para fazer um resuminho? Vocês não fizeram uma listagem grande? Como que foi? Como que está sendo? Vocês colocam lá um pequenos trechos que eu gostaria da gente dar uma boa revisada geral para lembrar o conteúdo, ver como tá a linha de aprendizagem, o que a gente pode sugar dessa matéria e dar para comparar no dia de hoje. Por quê? Porque a história vai pregressa lá atrás, mas a história de hoje, daqui 20 anos, 10 anos, vai ser uma história que aconteceu, que um vírus tal matou inúmeras, milhares de dezenas de pessoas, desestabilizou a economia mundial. Então assim, isso vai virar história? Isso já é uma história, né? Então a gente tem que entender um pouquinho do nosso meio, um pouquinho de comunicação, um pouquinho de índice, como que eu notifico, como que eu não notifico, são doenças notificáveis, não são doenças notificáveis, né? Então a gente tem que ter parâmetros para seguir aí. Bom, continuando, o processo infeccioso, né? O que é realmente estar infectado? O que é um sinais flogístico? Como que a gente pode perceber que aquilo, eu tô com febre. Febre é a doença em si, não, é o alerta, né, de que aquilo ali não tá legal, né? Então, assim, é muito bacana a gente entender o processo infeccioso. Por quê? Porque ele pode estar ou não infectado com qual micro-organismo, professora? Qualquer um. Vírus, bactérias, fungo,
protozoários, dentre outros, né? Porque a gente tem aí uma gama enorme. Beleza, falando disso, os componentes do processo infeccioso, o que compõe isso? Quais os sinais, sintomas clássicos, não clássicos? Aonde que eu notifico? Será que uma lesãozinha no dedinho, né, com alicatinho, a gente tava lá, fez a unha, machucou, infeccionou, inflamou, ficou super gordão, inchado, eritemizado, né? Ficou vermelho, rubor, calor, perca de função, ficou com uma diminuição da função. E daí começou a paralisar um pouco da circulação, você tem comorbidade, necrosou o seu dedão. E aí, vai ter que ter uma amputação? Quais esses componentes de grande? A gente vai trabalhar a cabeça, porque ele vai perder o dedo e o cara, sei lá, vai perder o dedão e o cara era cirurgião. Como é que ele vai pegar uma pinça, por exemplo? Então, assim, são várias situações, tá, galera? Tipo assim, eu tô citando uma boba, que não é boba, que isso acontece, tá? Mas pra gente entender sobre um pouquinho do processo infeccioso, coloca lá, o que é o processo infeccioso? Coloca lá. Joga lá pra vocês num cantinho e deixa eu compartilhar. Olha que coisinha linda, gente. Flores para alegrar o dia e para alegrar as noites também. Então a gente vai continuar, tá? É que eu achei muito bonito, eu ganhei, tá? É um segredo. Mas eu ganhei essas flores, eu achei muito legal. Mas nós vamos continuar. E daí assim... Prevenção primária. O que é, professora? Uma prevenção primária, sendo que eu pedi para vocês elencarem prevenção primária, secundária e terciária. Prevenção primária, galera, é aquela que a gente faz sem nenhum risco. Exemplo, vou dar a flor. A flor ela é linda, vermelha, toda fofinha e ela está com pétalas. Ela ainda tá, por exemplo, na terra. Ela não tem lesão nenhuma, ela não tem nada, ela não tá murcha, ela tá sendo irrigada, beleza. Cortei para fazer um buquê. Aí é prevenção secundária. Por quê? Porque já atingiu uma lesão. Então ela já tem um corte ali, ela não tá sendo tão irrigada. Daqui, sei lá, 4, 5 dias, dependendo do cuidado, ela vai morrer e ponto. Por quê? Porque ela não tem uma raiz ali de prevenção primária. Terciária, então, piorou. É quando ela já tá murcha, ela já secou e tá se despetalando, caindo. Por que eu tô falando isso? Porque numa ação primária a gente combate tudo, que é no caso unidades básicas. Olha, é para prevenir. Sabia que a unidade básica de saúde ela era para trabalhar na prevenção 80% e não na reabilitação curativa. Por quê? Porque ela era para rodar as casas das pessoas. Tem agente de saúde comunitário que anda para lá e para cá. Tem os enfermeiros, tem os técnicos, tem os auxiliares, tem os médicos, né? Tem a fisio, enfim, tem muita gente aí para entrar na casa das pessoas, falando, olha, vamos se cuidar, vamos beber mais água, vamos comer uns alimentos mais legais, vamos fazer um movimento e ofertar hidratação. Daí ninguém fez isso. Ah, eu tô com colesterol. Olha, ainda não é mais prevenção primária, mas se você não cuidar, você pode ter uma diabetes, uma hipertensão severa. Ah, não, ele não cuidou e teve comorbidade, então já tá na secundária. Né? Então ele vai precisar até de uma subespecialidade. Então ele já não entra mais na unidade de saúde. Por quê? Porque já está subnotificado, já é maior. E dá até a terciária, quando ele é reabilitativo, ele é curativo, ele é hospitalar e tudo mais. Então assim, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né? Para vocês colocarem essas prevenções primárias e secundárias. O que é uma? O que é a outra? Qual a diferença das mesmas? Tá, tô citando exemplos, mas não são esses que eu gostaria de ver. Bom, daí, continuando, galera, as doenças notificações micóticas, que são as micoses da vida. Problemas epiteliais, né, problemas de pele, geralmente ele é causado por cabeça. A cabeça, galera, ela é o comando de todo o nosso corpo, de todo o nosso... ela é o chefe, lembra que eu falei? Ela é o que faz você pensar, o que faz você atuar no seu corpo, como o seu andar e tudo mais. Então, assim, é o comando. E geralmente as doenças epiteliais, elas são causadas por comando de estresse, que daí aumenta a bilirrubina, aumenta os processos epiteliais ou o crescimento exacerbado de pele, de tecido,
Ai, como que chama? Não é hipercapnia, é tipo hiperidratação epitelial, mas não era isso que eu queria dizer. Mas também pode acontecer, né? E daí, com isso, com estresse e tudo mais, a gente consegue também ter. Mas micose não é um problema emocional, né? Eu tô falando de problemas de dermatite, geralmente são causados por emocional. Agora, micose, ela vai ter quais os sintomas clássicos? Coceira, irritabilidade local, inchaço, tem aqueles bichinhos geográficos que a gente falava, né, antigamente, e literalmente ele anda no corpo e deixa um mapinha lá pra você. Então, assim, seria legal a gente ver quais as doenças principais que vocês citaram, micóticas, quais a maneira de tratamento. Elas são só tópicas, são medicamentos, são injetáveis? Depende de como que tá a micose, se o paciente não se cuida e tudo mais. Nós temos que fazer desbridamento, galera, sabia? Uma coisa boba, tipo assim, não cuidou e a gente vai lá, raspa isso aqui, porque assim, tá muito zoada a pele. Então a gente também tem que se atentar a isso. Revisando também, tá? Porque eu gostaria que vocês colocassem os resuminhos de cada, por gentileza. E daí, continuando, nós falamos sobre... e fora que elas podem virar sistêmica, infectar todo o seu organismo e, os órgãos seu tá com um probleminha bobo que era micose e ele tá sistêmico, balança geral. Por quê? Agora nós vamos falar sobre DST. Doenças sexualmente transmissíveis, a gente tá, carregado desde a escola a falar. Só que realmente você sabe o que é um vírus do HIV, como que ele atua na célula, quais as diferenças da AIDS e do HIV, gonorreia, né, que também a gente tem que lembrar que geralmente DST nós vamos ter que cuidar de quem? Do casal, independente se ele é heterossexual ou se é um casal homoafetivo, não importa. Porque se uma perereca está contaminada, a outra provavelmente vai estar. Se o pipi está contaminado, provavelmente o outro também vai estar. Então se atente a isso. O que é gonorreia? Vocês já colocaram para mim o que é gonorreia, mas coloca o que é gonorreia, qual o tratamento, bem assim sucinto, como se fosse pergunta mesmo. A resposta bem objetivas e legais, porque daí a gente memoriza, a gente está revendo todo o conteúdo e é uma maneira da gente sintetizar o que é gonorreia, como que é transmitido, sexo, não, mas como que a gente pode orientar essa família, esse casal, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que notificar as pessoas cuidando, tipo, vai evitar o uso de calcinha quando der, vai lavar, vai tomar um banho de assento, os dois vão tomar medicações antibióticas e passar uma tópica lá também. Então era isso legal. Sífilis, quais os graus, qual a diferença? E coloca lá na perguntinha. Sífilis, quais os graus? Como que a gente pode combater? Pode atacar o neném? Né, se eu tiver uma sífilis congênita, talvez. Então, assim, são coisas legais pra gente orientar a família, essa mãe, e a gente saber, porque a gente tem que saber lidar com esse público, tá? Condiloma, condilomatoso, o que é isso? Como que eu trato? Será que eu tenho que cauterizar? Será que eu tenho que retirar no centro cirúrgico? Então, é legal a gente entender um pouquinho. Eu não vou ver tudo isso. Mas é legal de você orientar, de você saber como que funciona, como que o nosso organismo funciona e reage desta maneira, tá? Tricomaníase. O que é tricomaníase, professora? Você tá loucona? Eu gostaria de que vocês colocassem lá. Tricomaníase é isso. O tratamento é tal, a orientação do paciente é isso. Por quê? Porque entra como DST. Tá bom? Bom, basicamente são essas. Depois eu vou rever algumas e a gente vai falar sobre febre, tifoide, coisas que a gente escuta, mas a gente não sabe realmente o que é, né? Por quê? Porque não vê, porque tem vacina, mas pode acontecer. Cólera, o que é cólera? Quem que ataca mais? Os pacientes que estão populações ribeirinhas ou não? Então isso a gente vai ver. Eu gostaria que vocês fizessem uma lista, tá, galera, de tarefa agora, desse questionário que eu falei, fui ditando pra vocês. Vocês vão bem pontuais. Isso é isso. Tratamento, orientação, para que serve, aonde eu busco, e responde, tá bom? Bom, é isso. Boa sexta para todos. Curtem uma musiquinha boa.
Tô brincando, galera, é sério. Trabalhem nisso pra gente rever as coisas, os conteúdos, não ficar nada pra trás. Bom fim de semana, até a próxima.